Nobres doutores, doutoras, uma honra estar novamente com vocês. Mais uma aula online, a qual também vou compartilhar com as demais turmas para nós já adiantarmos esse assunto e a aula das demais turmas fique ainda mais dinâmica. E hoje nós finalizamos contestação, né? Finalizamos ela, falamos sobre todos os seus aspectos, inclusive falamos também sobre a reconvenção e vimos uma peça prática. E hoje nós vamos falar sobre revelia, providências preliminares que o juiz deve adotar e impugnação. Então nós vamos estudar hoje estes três grandes temas dentro do processo civil. Já vou compartilhar minha tela com vocês aqui e nós vamos agora iniciar a nossa aula. Lembrando que esse material que eu estou abrindo aqui agora, esses slides, vou disponibilizar para vocês logo após postar essa aula no YouTube. Bom, assim que eu postar essa aula, eu já disponibilizo ela para vocês. Bom, seguinte, pessoal, como eu disse, nós vamos falar hoje sobre revelia, providências preliminares e impugnação. E nós começamos, então, falando sobre revelia. Sobre revelia. Artigo 344 do CPC. Pessoal, na verdade, esse assunto de revelia, nós já conversamos, nós já fizemos algumas exposições em aulas anteriores, até mesmo em sala de aula, né? Até mesmo quando eu fiz aquela apresentação inicial de todo o procedimento judicial, né? Toda a fase do processo de conhecimento, do procedimento de conhecimento, que inicia lá na fase inicial, através da petição inicial. Posteriormente, nós vamos para análise se é caso de julgamento preliminar, né? Se é caso de improcedência liminar do pedido, ou se é caso de indeferimento da petição inicial, artigo 330. Se a petição preencheu todos os requisitos, o juiz vai receber, vai designar uma audiência de conciliação, né, de mediação e conciliação, e não havendo acordo em essa audiência, o réu, então, deverá apresentar a sua contestação. Apresentou a contestação, finalizamos a primeira fase, denominada fase inicial, né, fase postulatória. Iniciamos, então, na segunda fase, por meio da réplica, por meio da impugnação, que é o que nós vamos estudar na sequência, tudo bem? E aí, sobre a revelia, nós temos que o réu deverá apresentar a contestação dentro dos prazos estabelecidos lá no artigo 335, também no artigo 231 e também no artigo 239, que nós já estudamos todos esses prazos, né? Levando em consideração que é 15 dias, e aí vai depender qual é o termo inicial, se é a partir da audiência, se é a partir do protocolo de cancelamento da audiência, do pedido, né, de cancelamento, se é a partir da juntada dos autos do AR, né, devidamente recebido pelo réu, ou se conta-se a partir do seu comparecimento espontâneo aos autos, nos termos lá do artigo 239 do CPC. Tudo isso nós já estudamos, tudo bem? E aí a revelia é o seguinte, a revelia é o estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação. Tudo bem? Até deixei esse negrito aí. Isso é a revelia. Ou seja, o réu tinha a oportunidade, né? Lembrando que, obviamente, é necessário que se ocorra, né? Que se presuma que ele efetivamente foi citado, tudo bem? Porque se ele não for citado, não há que se falar em revelia, né? Nós vamos ter ali uma nulidade de citação e essa nulidade, por sua vez, vai prejudicar, né, a aplicação dos efeitos da revelia. Tudo bem? Então, presume-se que o réu foi regularmente, foi devidamente citado. Tranquilos? Então, professor,
o réu apresentou contestação, mas ele apresentou fora do prazo. E aí? Revelia igual, tudo bem? O fato de ele ter apresentado a contestação fora do prazo intempestiva também aplica a este caso os efeitos da revelia, conforme o entendimento já pacificado do STJ. E ali eu coloquei o número do RESP, né, 669954 do Rio de Janeiro, em que informa que a contestação intempestiva também gera os efeitos da revelia. Muito bem. Coloquei aqui também o conceito da doutora Tereza Arruda Alvim, né, que descreve sobre a revelia, mas na verdade é tudo isso que nós estamos falando, né? É a ausência da apresentação da contestação, sendo que o réu foi devidamente citado. Professor, não, o réu apresentou a contestação, mas ele não tinha advogado, ele apresentou sozinho, ele é bacharel em direito, e ele sabe montar a procuração, a contestação, ele teve aula, tudo certinho. Ele só não passou no OAB, mas ele apresentou contestação. E aí, tem validade? Não, não tem validade nenhuma. Nossa, professor, mas está fundamentado, ele impugnou tudo certinho, preencheu todos os requisitos, protocolou inclusive dentro do prazo. E aí? Revelia igual. Por quê, pessoal? Nós já estudamos, né, no quarto semestre, os pressupostos processuais de eficácia. Né? Lembrando que existem duas categorias de pressupostos processuais, o de eficácia e de validade. Os pressupostos processuais de eficácia são 4. Existência de jurisdição, existência de demanda, capacidade postulatória e citação. Tudo bem? Sobre a capacidade postulatória, nós temos as exceções, que são chamadas jus postulandi, ou seja, nas causas até 20 salários mínimos do Juizado Especial Civil Estadual, nas causas até 60 salários mínimos do Juizado Especial Federal, na ação de habeas corpus, na ação de alimentos, lá pela Lei 5.478 de 1968, uma lei bem antiga, lá no seu artigo 2º, e na Justiça do Trabalho, até o TRT, segundo um julgamento do TST em 2009, do pleno do TST. Então, veja, se for uma dessas 5 situações que nós acabamos de falar, a pessoa, né, o réu, poderá atuar em causa própria, mesmo sem a necessidade de um advogado. Entretanto, não sendo nenhuma dessas hipóteses, e ele apresenta a contestação sem o acompanhamento, né, do advogado, sem a devida assinatura, né, sem o devido ato formalizado pelo advogado, essa contestação também será considerada não será considerada, haja vista que não preencheu o pressuposto processual de eficácia e ela não será recebida, tudo bem? Mesmo o réu, mesmo tendo sido protocolado, o juiz vai determinar o seu desentranhamento. O que é desentranhar? Vai tirar do processo, tá? Ok? Vai tirar do processo. Se for físico, vai tirar, vai rasgar. Se for digital, vai mandar desanexar dos autos eletrônicos e descartar, né? Ok? Tranquilos? E a revelia, pessoal, em via de regra, ela gera 3 efeitos. Primeiro efeito, os fatos alegados pelo autor serão reputados, serão considerados verdadeiros. Tudo bem? Esse é o primeiro efeito. Daqui a pouco nós vamos aprofundar isso, nós vamos ver também que existem algumas exceções, tá? Mas em via de regra é isso. O que é a revelia? Presume-se que tudo que o autor disse é verdade, é verdadeiro. Tranquilos? B. Desnecessidade de intimação do réu revel. Se o réu não apresentou a contestação dentro do prazo, eu não preciso mais intimar ele. Não preciso mais intimar o réu. Ele que agora acompanha as intimações do processo que serão destinadas ao autor. Ele vai ter que se virar, ele vai ter que correr atrás e obviamente, verificar para ele não perder outros prazos. Por que perder outros prazos? Ainda que se aplique a ele os efeitos da revelia,
existem algumas oportunidades, algumas situações que a lei autoriza que ele ingresse posteriormente no processo, mesmo estando rével, tudo bem? Ele vai poder assumir o processo no estado em que se encontra. Eu já vou explicar essas situações para vocês logo, logo. E terceiro efeito da revelia, julgamento antecipado da lide. Se o juiz certificar que o processo já está apto para julgamento, não havendo a necessidade de dilação probatória, ou seja, não havendo a necessidade de produção de outras provas, esse processo poderá ser encaminhado, né, poderá ser direcionado, concluso para julgamento. Bom, primeiro efeito, os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros. Então, o próprio artigo 344, ele descreve lá, o réu que não apresentar a contestação dentro do prazo correto, né, presumir-se-ão verdadeiros todos os fatos. Veja que fala em fatos. Quem tiver com o vademécum aberto aí, lá no artigo 344, grifa lá a palavra fatos. Fatos. Ele presume verdadeiro os fatos e não o fundamento. Por que não o fundamento? Porque o juiz vai fazer a análise do mérito. Tudo bem? Ele pode até presumir os fatos verdadeiros, mas não significa que os fatos são verdadeiros que ele vai ter 100% de êxito. O juiz ainda vai analisar os fundamentos. Ele vai analisar ainda o mérito da questão. Tudo bem? Já vi situações em que o réu foi rével e o autor perdeu a ação. Vai, professor, pode isso? Pode. Ele perdeu para ele mesmo. Por quê? Mal instruída, fatos inverossímeis, fatos que ele aumentou demais os fatos, floreou demais e não conseguiu comprovar. E o juiz, então, deu a improcedência da ação. Pode acontecer isso? Pode. Já aconteceu, vai acontecer outras vezes e já vi. E vocês com certeza vão ver também quando forem advogar dentro em breve, né? Ou prestar concurso público. Vamos ver casos práticos, né, disso. O que acontece é o seguinte, boa parte da doutrina entende que o fato de você não apresentar a contestação, né, gerando esses efeitos da revelia, presume-se que existe uma confissão ficta. O que seria uma confissão ficta? Você estaria, abre aspas, confessando tudo aquilo que o autor disse. Só que esta corrente doutrinária é muito combatida, é muito questionada judicialmente. Por quê? Porque no direito, pessoal, não se aplica aquela teoria que nós falamos, quem cala consente. Não há isso. Até porque o autor ele vai ter que provar os direitos que ele está alegando. Lembra que nós falamos, e nós vamos ter uma aula somente sobre isso dentro em breve, sobre o ônus da prova, mas nós já falamos. Artigo 373 do CPC. Quem tiver com o vademécum, abra lá. Artigo 373 do CPC. O ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao autor, aos fatos constitutivos do seu direito. Então, ou seja, ele não pode falar, olha, aconteceu isso, aquilo, mas ele não prova. Olha, o Paulo invadiu a minha propriedade, invadiu a minha fazenda. Então tá bom, doutor, então o senhor tem que me trazer elementos que comprovem isso, que comprovem essa invasão, e digo mais, que comprove que o senhor é proprietário da fazenda. Cadê a escritura pública? Ah, não, eu não juntei nada. Ele foi rével. O simples fato da revelia não se estabelece a confissão da parte contrária. Presume-se verdadeiros os fatos alegados, mas eu preciso, como autor, comprovar, eu preciso demonstrar isso para o magistrado. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Então falamos aí, né, sobre o artigo 373, porque o autor deverá sim comprovar os fatos trazidos na sua petição vestibular, tá? Até coloquei ali, ó, né, os fatos são dados como verdadeiros porque existe uma expressa previsão legal nesse sentido.
sendo irrelevantes as razões de omissão do réu revel. E aí coloquei ali, ó, princípio do iura novict curia, ou seja, o juiz conhece do direito e o ônus da prova. Então você vai trazer o juiz, ele vai considerar os fatos, mas ele ainda assim irá analisar o direito. Ele ainda assim realizará análise da fundamentação jurídica trazida aos autos. Se realmente aquilo trazido pelo autor, por mais que não tenha sido impugnado pelo réu, o juiz vai verificar se realmente é seu direito ou não. E sobre isso, pessoal, sobre esses efeitos, né, de presunção de veracidade, nós temos que esta presunção é uma presunção relativa. É uma presunção conforme conhecido pela doutrina de juris tantum. Nossa, professor, começou a falar latim agora, tem que gravar isso? Tem que gravar essas pronúncias. Por quê? Muitas provas de OAB e concurso público, eles não colocam a expressão presunção relativa. Eles colocam assim, segundo a aplicação do juris tantum, e você tem que saber. Se vira, é contigo. E aí você já sabe que juris tantum significa presunção relativa, ou seja, significa que pode ser comprovada situações em contrário. Diferentemente da presunção absoluta. Na presunção absoluta, que é denominada iure ec de iure, né, ou jure ec de jure, não comporta nenhuma prova em contrário. Ocorreu aquele elemento, ponto, acabou. Aquilo já está sacramentado. Não tem como existir prova em contrário. Já a presunção relativa, existe a possibilidade de prova em contrário. Tudo bem? Então, veja, eu não contestei uma ação. E aí, professor, existe presunção de que do que o autor disse é verdade? Existe. Artigo 344. Só que esta presunção não é absoluta. Essa presunção, ela é relativa. Significa dizer que o juiz poderá, ainda assim, considerar improcedente a petição inicial. Por quê? Porque o autor não comprovou, porque o direito não lhe assiste, porque ele trouxe inverdades para o processo, porque o réu ingressou no processo a tempo e fez produção de provas em audiência de instrução. Pode isso, professor? Pode. Tranquilos? Então, nós temos que essa presunção do artigo 344, quem tiver com o código aí pode escrever em cima do artigo 344. Presunção relativa. Ela não é absoluta. Ela é relativa. Tudo bem? Vai ocorrer a análise pelo magistrado dos fundamentos. Segundo efeito que a revelia produz, desnecessidade de intimação do réu. Então, o próprio texto de lei, olha ali, artigo 346, ele nos descreve os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Então, ou seja, ele não apresentou contestação nos autos, né, e não anexou, obviamente, a procuração do seu advogado, publicou as decisões, começou a correr os prazos. Ah, professor, mas aonde que publica? Em via de regra, em via de regra. Por que em via de regra? Porque existem exceções, tá? Mas em via de regra, todas as publicações ocorrem no Diário Oficial, no Diário da Justiça. Tudo bem? Lembrando que hoje, né, pelos atos eletrônicos em si, as intimações são realizadas, né, as publicações de intimações são realizadas pelo Diário da Justiça eletrônico, tá? Então, a parte que corra atrás de acompanhar o processo para que, caso ainda dê oportunidade de ela realizar alguns atos que a lei ainda lhe permite, caso seja, né, caso tenha ainda essa possibilidade. Caso, infelizmente, ela não tenha mais essa possibilidade, o processo já esteja indo para julgamento, infelizmente, não há o que ser feito, ela vai poder tão somente prestar depois de recurso, né,
porque ela vai poder ainda assumir o processo no estado em que se encontra, mas fatalmente aí dificilmente ela conseguirá reverter essa decisão. Então, esse é o segundo efeito. E, por fim, terceiro efeito, julgamento antecipado do mérito. Pessoal, o artigo 355 do CPC, ele nos fala que o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido principal da demanda em duas situações. Primeiro, se não houver necessidade de produção de outras provas. São aquelas situações em que a causa, alguns doutrinadores descrevem que a causa está madura. O que é a causa madura? A causa, o processo já está apto para julgamento. São aquelas situações em que a matéria, a discussão do direito, ela é meramente de direito. Não existe a necessidade de produção de outras provas. As provas pré-constituídas, as provas trazidas aos autos, já são suficientes para o julgamento. Imagine vocês que o seu cliente tem o nome negativado indevidamente pelo Banco do Brasil e ele te procura, procura o senhor, a senhora, como advogado, fala, doutora, a parte... o Banco do Brasil negativou meu nome, mas está aqui o boleto pago. O que você vai falar para ele? Falou, olha, vai até o órgão cadastral, CDL, Associação Comercial, realiza uma consulta atualizada para comprovar que o seu nome está realmente negativado e traga para nós aqui a cópia do boleto e do comprovante de pagamento. Professor, eu preciso também trazer uma certidão, uma declaração que foi negado para ele o crédito na praça? Não, não é necessário. Tudo bem? Porque estamos diante de um dano moral puro, tá? Já é pacificado o entendimento de todos os tribunais que a negativação indevida gera o dano moral, tá? Tranquilos? E aí você ingressa com a ação contra o Banco do Brasil e o Banco do Brasil perde, aliás, o Banco do Brasil apresenta a contestação, não ocorreu revelia, tá? Ele apresentou a contestação. Só que ele não impugnou o comprovante de pagamento. Ele falou, não sei o quê, indústria do dano moral, que é um absurdo, lá. Mas ele não falou nada sobre o pagamento. Ou seja, realmente houve o pagamento. Realmente houve uma falha na prestação do serviço. Significa que nesta situação específica, o processo já está apto para julgamento. Não é necessário uma audiência para perguntar se a pessoa sofreu com a negativação, se ela se sentiu menosprezada, se ela se sentiu humilhada, se precisa fazer um laudo pericial por meio de um psicólogo, um psiquiatra. Não precisa. O fato da negativação e o fato do banco não ter impugnado o comprovante de pagamento, já presume-se que o processo está apto para ser julgado. Tudo bem? Isso é o inciso 1º do artigo 355. E o que eu quero tratar com vocês é o inciso 2º, que nos fala. Se o réu for revel, então veja, o réu que não apresentou contestação, vamos imaginar um exemplo. O réu compareceu à audiência. Compareceu à audiência de conciliação. Não teve possibilidade de acordo. Passados 16 dias, ele não apresenta contestação. Mesmo assim, vai ser aplicado aí os efeitos da revelia, sim ou não? Olha a pergunta. Ele compareceu na audiência de conciliação. E aí? E aí, pessoal, que vocês obviamente já sabem disso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ausência na audiência de conciliação significa que vai ser aplicado a ele a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Tranquilos? Tranquilo? Beleza? Agora, o fato de ele não ter apresentado a contestação, aí sim aplica-se os efeitos da revelia. Tá? Então, ele foi na audiência, mas não apresentou contestação, não aplica a multa por ato atentatório, entretanto, consideram-se verdadeiros os fatos arguidos da petição vestibular, lá na exordial. Por quê? Porque não houve a
devida impugnação, né? Não ocorreu ali a aplicação do princípio da eventualidade ou o princípio da impugnação específica. Então, olha lá, o réu revel, quando o réu for revel, ocorrer o efeito do artigo 344, qual que é o efeito? O efeito que nós acabamos de falar, o efeito número 1, né? Presume-se verdadeiros fatos alegados na inicial, e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Pessoal, essa requerimento de prova nós vamos falar daqui a pouco, que é uma oportunidade, é uma deixa que o legislador deixou, né? Uma vírgula aí que o legislador deixou, a qual pode salvar o réu em determinadas situações. Tudo bem? Então, para você entender, quando que ocorrerá o julgamento antecipado? Quando o réu for revel, né, pelo inciso 2, e não houver necessidade de produção de prova, de outra prova. Significa que aquilo que o autor trouxe no processo já é suficiente para julgar. Então, vamos imaginar essa situação do Banco do Brasil, né? Seu cliente foi negativado indevidamente, o Banco do Brasil não apresenta contestação, é revel. Precisa ocorrer a produção de outras provas? Entendo que não. Então, por esse motivo, o processo já vai concluso para o gabinete do magistrado para fins de sentença. Acabou. Vai acabar o processo. Tranquilos? Beleza? Já vou atender aqui, tem um pessoal me ligando. Beleza. A presunção juris tanto, pessoal, do artigo 345, ele nos fala o seguinte: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, se. Então, veja, como eu disse anteriormente, esta presunção de veracidade dos fatos é uma presunção relativa e não absoluta. E por ser uma presunção relativa, como eu disse anteriormente, existem situações em que a própria lei, no artigo 345, nos traz 4 situações em que o juiz não vai aplicar o efeito de presunção de veracidade. Primeira situação, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Pessoal, imagine vocês uma situação em que estamos discutindo um processo envolvendo um acidente de trânsito. Tudo bem? Marcelo ingressa com um processo contra o Paulo contra o Paulo e contra a doutora Juliane em razão de um acidente de trânsito. Tudo bem? O Marcelo alega que estava na sua via preferencial e o Paulo, dirigindo o carro da Juliane, ultrapassou um sinal vermelho e bateu no carro. Tranquilos? Beleza? A Juliane vem e apresenta a defesa. Ela é a dona do carro, ela não é a condutora. Ela é a dona do carro. Alegando que não ocorreu invasão de preferencial. Muito pelo contrário. Quem ultrapassou o sinal vermelho foi o Marcelo e não o Paulo. Beleza? Tranquilos? O Paulo, por sua vez, perde o prazo para contestar. Paulo perdeu o prazo para contestar. A pergunta que vos faço: a defesa que a Juliane fez pode ser aproveitada pelo Paulo, sim ou não? Pode. Por que pode, professor? Porque, veja, ela está questionando justamente o mérito do processo. Então, por mais que o Paulo tenha sido revel, os efeitos da defesa apresentada pela Juliane poderão ser utilizados, aproveitados em favor do Paulo. Tudo bem? Agora, imaginando-se que ela apresenta uma defesa dizendo simplesmente que ela já vendeu o carro para o Paulo e ela tem o comunicado de venda do veículo e que ela não tem nada a ver com o caso. E o Paulo, novamente, no mesmo exemplo, não apresenta contestação. Pessoal, a defesa dela aproveita para o Paulo alguma coisa?
Não aproveita. Por quê? Porque ela negou legitimidade alegando que o carro já estava vendido. Sobre o mérito do acidente, ela nada questionou, ela nada impugnou. Então, nesta situação, mesmo havendo pluralidade de réus, não será aproveitado para o outro réu. Pessoal, vou interromper aqui, falta 1 minuto. Vou mandar um novo link para vocês, tá? Encerro aqui, inicio o novo link logo mais.